que é que nós podemos dizer sobre Nossa Senhora de Guadalupe? No ano de 1531, México, os missionários espanhóis estavam lá pelo México e eles tiveram de aprender a língua nativa, a língua dos indígenas. Eles aprenderam a língua e começaram a converter esses e aqueles. E entre os que eles converteram estava um índiozinho chamado Diogo em português, Diego em espanhol. Esse índio Juan Diego era um índiozinho muito piedoso, muito direito, muito bonzinho. E ele estava numa montanha chamada Tepeyac. Ele estava passando por essa montanha, por esse monte, fica perto da Cidade do México. Estava passando pela montanha e, de repente, aparece Nossa Senhora para ele. E ele fica deslumbrado com Nossa Senhora e toma aquilo com naturalidade, porque já estava introduzido na religião, sabia perfeitamente que era uma aparição e viu que era Nossa Senhora mesmo. Ele fica encantado por ver Nossa Senhora com aquele vestido luzidio e tratando com Nossa Senhora com uma intimidade, e ela dizendo a ele, meu menorzinho de todos os irmãos, e ele tratando ela como filha, uma inversão de papéis impressionante, porque ela se deixa tratar como filha, e ele tratando ela como a menorzinha de todas as suas filhas, e ela, dentro dessa intimidade colossal, queria visar o século XX e, sobretudo, o século XXI no relacionamento dela com aqueles que viriam. E ela, então, queria ter um relacionamento, todo ele afetuoso, todo ele maternal, todo ele feito de suavidade, doçura e de intimidade. Uma intimidade que ela tem com este índio é bem a prefigura da intimidade que ela terá com aqueles que virão no reino de Maria. Completou-se o tempo previsto e ela aparece no século XVI, porque tudo com ela é feito de modo misterioso e ela aparece na conjunção dos três continentes. O continente americano do norte, o continente americano central, o continente americano do sul. Ela aparece no México e como que envolvendo com o manto dela o continente americano. Era o continente americano que nascia para a fé católica. E tendo nascido o continente para a fé católica, era preciso que Nossa Senhora fizesse desdobrar o manto dela para cair rosas sobre esse continente e para fazer com que os habitantes desse continente tivessem uma familiaridade com a figura dela. E, portanto, o tempo previsto tinha se completado. E, assim, ela iniciava com um relacionamento todo especial com este continente. Nossa Senhora de Guadalupe aparece um índio e o fato de ter escolhido um índio para aparecer mostra que ela não desprezou as origens desta América. A América que nasce pela colonização de missionários europeus e que essa missão se incide sobre índios. Esses índios não deram ainda seu fruto total na história. E nós, voltando-nos para Nossa Senhora de Guadalupe, pedimos a ela que utilize esses índios não só para espalhar a devoção dela, mas que utilize estes índios que ela quis assumir como filhos, que quis assumir como devotos dela, que ela tome estes que descendem desses índios e faça deles uns baluartes de heróis e de grandes realizações e de grandes conquistas para o reino dela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e
Conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.